Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. Vamos falar sobre aquilo que a gente estava conversando antes de começar, que era um pouco sobre o conflito, né? Sim. Esse conflito que muito nos entristece, Júnior. Como que tá? Os reféns ainda estão lá. Os reféns? Quantos reféns? Quantos? Dezenas de reféns ainda estão em cativeiro. Metade já foram embora? Já foram libertados. Desde o acordo do cessar-fogo, já foram libertados mais de 33 reféns. Mas, se eu não me engano, mais de 70, se não me engano, 73 reféns ainda estão em cativeiro, sendo tratados como animais, como bichos. Sendo tratados como prisioneiros eram tratados nos campos de concentração. Se você vê a foto, a imagem da fisionomia, da aparência física dos 3 últimos reféns que foram libertados, você coloca do lado dessa foto uma foto dos prisioneiros sendo libertados dos campos de concentração, a mesma aparência. Isso nós não podemos admitir. A sociedade não pode admitir, a sociedade não pode se calar, o mundo não pode se silenciar novamente a esses horrores. Lembrando que o 7 de outubro foi o maior massacre que o povo judeu vivencia desde o Holocausto nazista, onde 1.300 pessoas foram brutalmente assassinadas, simplesmente pelo fato de serem judeus. E esses reféns foram retirados das suas camas. Alguns deles presenciaram as suas famílias sendo mortas, suas mulheres sendo estupradas. E esses reféns ainda estão nas mãos dos terroristas. E nós precisamos lutar pela libertação desses reféns. O mundo precisa se posicionar. Eu fiquei indignado, até escrevi um artigo sobre o silêncio da sociedade em relação à aparência dos 3 últimos reféns. Silêncio de quem? Silêncio, exatamente? a indignação, ela precisava... Mas mesmo fora do Brasil? Mundial. Mundial. O mundo não pode admitir que o terrorismo seja relativizado como está sendo. Como eles chegaram depois da libertação? Os reféns? É. Você não viu a foto? Eu não vi. Vou te mostrar. Porque se você está dizendo que a mídia noticiou que eles estavam da mesma forma... Não, essa é a minha análise. Mas olha só. E estão tratando isso como Olha a aparência. algo banal? Olha a aparência dos 3 últimos reféns. O antes e o depois. O antes e o depois. Minha nossa. O antes e o depois. Uhum. Depois você olha os prisioneiros saindo dos campos de concentração. A mesma aparência. Auschwitz não foi construída de uma vez. Foi construída tijolo por tijolo, tijolo por tijolo, tijolo por tijolo, e o mundo silenciou. Isso eu escutei de um sobrevivente do Holocausto. O que nós estamos observando é que o posicionamento ele não está acontecendo como ele deveria estar. Por isso é importante você, que é um comunicador, você que é um influenciador, e todos vocês que nos assistem, cobrem um posicionamento de seus candidatos, de seus representantes, de suas lideranças, se manifestem nas redes sociais. Por quê? O terrorismo não pode ser politizado e nenhuma ação terrorista pode ser justificada. Você não pode chamar de um movimento de resistência terroristas que entram, estupram mulheres e sequestram bebês. Isso não é resistência, isso é terrorismo. Nós não podemos admitir manifestações pró-Hamas.
que nós já presenciamos aqui na nossa cidade de São Paulo. Sim, nós temos, infelizmente. O Hamas que em seu estatuto prega a destruição dos judeus. O Hamas que no seu estatuto prega o extermínio do povo judeu. Então, todos nós, como seres humanos, como humanistas, como líderes, precisamos nos unir contra o Hamas. O mal que o Hamas prega é um mal que deve ser notado e não pode ser contestado, nem por judeus e nem por árabes, porque esse mal ele é prejudicial, tanto para Israel quanto para a causa palestina. Enquanto o Hamas estiver lá, vai ser muito difícil nós chegarmos a tão almejada paz. Você acredita que o ataque de 7 de outubro foi uma ação que pegou Israel de surpresa? Sim. Nitidamente. Não estava preparado? Nitidamente, tanto que eu escutei depoimentos de amigos meus que estão no exército de Israel e amigos meus que estavam lá na região, como todos foram pegos desprevenidos, até porque era Hag, era uma festa religiosa. É a festa de Shmini Atzeret em Israel, que é o 8º dia, é uma festa por si só, que é o 7 dias da festa das cabanas de Sukkot. Shmini é o 8º, é uma festa por si só, onde nós terminamos de ler os rolos da Torá. Todo sábado nós lemos uma porção semanal, Parashat HaShavua. Uma vez por ano nós terminamos de ler as porções semanais da Torá e nós celebramos Simchat Torá, a alegria da Torá. Foi nesse momento que eles atacaram. Um momento de feriado religioso nacional. E foi uma catástrofe. Bom, você não viu os vídeos? Eu vi, tudo isso eu vi. Você viu os vídeos? Essa parte eu vi. Eles mostraram. Não, eu acompanhei bastante desde essa época. Sangue frio. Brasileiros foram mortos. Sim. Brasileiros foram sequestrados. E o governo federal não se posicionou. O governo federal se recusou a chamar o Hamas de movimento terrorista. O Brasil perdeu uma grande oportunidade de se posicionar e de fazer parte de um movimento de paz em prol da liberdade. Infelizmente. Mas o povo brasileiro não. O povo brasileiro está sendo muito carinhoso, o povo brasileiro está sendo muito solidário a Israel e outras lideranças, não no âmbito federal, sim, governadores, deputados, vereadores estão abraçando essa causa que é a paz.